Bom, boa tarde, acho que foi, né, gente? Boa tarde a todos. Vamos começar aqui mais um papo de carreira. Na verdade, né, gente, após um tempo aí sem o nosso encontro, hoje nós retornaremos. E o nosso convidado hoje é o Washington, então esperando o Washington entrar aí para a gente começar com esse papo de carreira que para mim é tão agradável fazer. Ai, vamos arrumando aqui. O Washington entrou. Deixa eu ver se eu consigo pegá-lo aqui. Vamos ver aqui, gente. Esse Instagram. Uma solicitação. Acho que agora vai. Dá certo. Bom, acho que deu. Ei, Boa tarde, tudo bom? professora. Boa Tudo jóia, senhora? tarde. Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Sim, sim. Me escuta Tá também? vendo? Tudo bom, tá dando para ouvir direitinho. Nossa, Washington, assim, até que enfim, né? Até Porque que enfim vai acontecer. esse papo de carreira, ele estava marcado antes dessa história de Covid, dessa confusão toda. Tivemos que desmarcar algumas vezes, né, Washington? Mas Foi. agora eu acho que nós vamos conseguir conversar, né? Bom, deixa eu apresentar o Washington para vocês, gente. Depois eu vou, na verdade, eu vou falar muito pouco. Quem vai falar é ele. Primeiramente, Washington, obrigada por você ter sido paciente com essa história de marca e desmarca, esse papo de carreira. Mas eu queria muito que você participasse, eu queria muito que você contasse um pouquinho da sua história aqui, porque para mim, o que eu te vejo na sua trajetória é que você é um exemplo de estudante que deve ser seguido. Então, o meu convite a você foi por causa disso, porque eu percebo tanto que você é proativo, dedicado, e eu queria que você contasse para a gente tudo. Então, eu quero que você conte aqui da onde você né? Tudo que você fez, por que você foi para a veterinária, como é que você está conduzindo a veterinária, como a suinocultura entrou na sua vida, né? E quais são suas perspectivas, porque eu acho que você está próximo de formar já, não está, Washington? Sim. Pois é. Você vai contar isso tudo pra gente e eu vou te interrompendo aí à medida que você vai caminhando para você esclarecer aí alguns detalhes. Tá joia? Fica à Ok. vontade, tá, Washington? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, professora, e por todos os imprevistos que foi acontecendo, mas a senhora me mantendo firme como convidado. Muito obrigado. Falando sobre mim, né? Todos que já me conhecem e todos assim que me conhecem, eu já gosto de contar que eu sou de Piranga, uma cidadezinha aqui do interior de Minas, próxima a Viçosa, cidade qual eu cresci e sou apaixonado por ela. É uma cidade pequena, mas que a suinocultura também é muito forte. Mas antes de ir para a faculdade, eu ainda não pensava na suinocultura e não percebia o quão ela era forte aqui na minha cidade. Eu ingressei na UFV em 2016, né, pelo Enem, e quando eu entrei na faculdade, eu pensava muito em ser clínico de pequenos e de aves. A ave sempre foi uma espécie que eu gostava muito e pensava em pequenos também para tentar conciliar os dois, que eu pensava que talvez como clínico de aves sozinho eu não conseguiria ter uma renda, me desenvolver, e eu percebi pela grade assim na UFV que não era tão focado para estudar para uma clínica de aves. Mas assim que eu entrei no curso, a gente tem uma disciplina que visita os setores da UFV. E aí, nessa disciplina, eu conheci outras áreas que eu não conhecia. E uma delas foi a suinocultura. Assim que eu conheci a suinocultura, eu já pensei assim, poxa, gostei dessa espécie. E aí os professores falavam que era uma área que precisava de alunos interessados, era uma área precisando de estagiários. E aí a família também aconselhou, falou assim, dá uma olhadinha na suinocultura, aqui em Piranga é forte. E eu falei assim, quer saber? Vou arriscar, vou fazer um estágio.
E aí, as primeiras férias que eu tive na faculdade, eu vim para uma granja aqui em Piranga, e aí fui conhecer a suinocultura, né? Fazer aquele estágio em todas as... Aqui na nossa região, o comum é granja de ciclo completo, então eu fiquei as férias todas na granja, então comecei lá na gestação, vi como que funcionava, acompanhei todos os manejos, aí depois que fiz o estágio direitinho na gestação, fui para a maternidade, fiz um tempo lá na maternidade, fui para a creche, fui para a terminação, e aí depois eu voltei para a gestação para acompanhar o funcionário, porque nessa granja eles faziam diluição de sêmen, faziam a próprio preparo das doses, né? Então, eu rodei a granja toda e gostei de todos os setores, gostei muito da espécie, e aí voltei para o segundo período doido para estudar suinocultura, doido, doido, doido para estudar. Só que eu fiquei um pouco triste que quando eu vi a minha grade, eu não tinha uma disciplina específica para eu estar estudando doença dos suínos, para estar estudando os manejos reprodutivos, algo mais voltado para veterinária. E aí, continuei fazendo estágios e pensando o que eu poderia fazer. E aí eu conheci um programa que tem na UFV, Andifes, de mobilidade, e aí eu falei assim, vou procurar alguma instituição que seja forte em suinocultura, vou procurar algum lugar. E aí eu achei a UFS, achei na internet o setor de suínos e conversei com meus pais, falei assim, lá vai me dar um complemento, né? Aqui eu estou aprendendo o básico, muito bom, as matérias, né, do ciclo inicial, muito bom, mas eu queria aprender um pouco mais sobre suinocultura e eu gostei muito da espécie. E aí meus pais, como sempre, fazem de tudo para mim, falam assim, não, a gente dá um jeito, nós vamos te ajudar e vamos te ajudar lá no Rio Grande do Sul. E aí me organizei, conversei com a faculdade, conversei com o setor de suínos, tanto a URGS quanto o setor de suínos para me receber para estágio, a URGS para me fazer disciplina e o setor de suínos para estágio foram totalmente receptivos, muito acolhedores, e aí eu fui para lá um semestre. E aí nesse semestre, como diz eles, né, deu para aprender demais. Foi muito bom, fiz muitos amigos, estou vendo a Ângela aqui presente, a Ângela eu conheci lá no setor de suínos, foi um dos pivôs para mim aprender mais lá, fazer mais atividades, participar de grupos de estudo. No período que eu estava lá também, graças à Ângela, eu fui lá na Uniriter, lá eles tinham um grupo de estudo de suinocultura, o NESA. Então, todo lugar que eu vou, se tem um grupo que é de estudo de suínos e ave, eu gosto de participar, porque algum conhecimento a gente adquire e os grupos de estudo são sensacionais para a gente discutir, né, se atualizar. E aí eu fui passear lá na Uniriter e participar do NESA. E foi uma coincidência tão grande que eu conheci a professora deles lá na Uniriter, a Fernanda Marques, e ela, coincidentemente, esse ano abriu uma vaga aqui na UFV, e eu já tinha conhecido ela lá, conversado no grupo de estudo, participado do grupo de estudo dela, e aí esse ano ela veio parar aqui na UFV. E aí foi uma coincidência muito grande, estou sendo orientado dela em estágio e como monitor dela na disciplina aqui na UFV, mas foi uma coincidência muito boa. Eu, graças a Ângela, fui parar lá no grupo de estudos, e aí ela veio aqui para o UFV, e aí como ela já me conhecia, já chegou e já me chamou para estar ajudando ela, para a gente fazer as coisas junto. A Semana do Fazendeiro a gente já fez curso junto, então está sendo muito bom. E esse semestre vai ser o primeiro semestre que a UFV tem uma disciplina específica para doenças de suíno. Vai ser justamente essa professora Fernanda que vai ministrar a disciplina junto com o professor Carlos. Que legal, legal. Nossa, eu não tive essa sorte na época também. Eu formei na UFV e a única disciplina de suínos que eu tive foi nutrição de suínos da zootecnia, não é isso? Isso. E o que eu aprendi foi por fora, assim, pesquisando por fora. Depois fiz um mestrado, doutorado na área, mas fazendo estágio em granja, na prática, né? Mas agora o Carlos está lá, né? Tinha esquecido o Carlos, está lá com patologia. E a Fernanda, né? O nome dela. Isso, Eu acho os dois. que
O setor vai crescer muito. Que bom, que joia. E você forma quando, Washington? Como é que é essa aí? Aí você vai fazer essa disciplina, você vai formar quando? Conta pra gente um pouquinho antes de você falar de formar, conta pra gente seus estágios. Ok. É, o que foi Meu primeiro. importante? Então, lá na UFV, para a gente poder fazer estágio, a gente tem que estar no terceiro período, para poder registrar o estágio direitinho. E aí, antes disso, tem alguns macetes, né? Procura tal professor que você consegue fazer o estágio sem registrar, um estágio em laboratório e tal. E aí, como no ensino médio eu não tive práticas em laboratórios, eu estudei aqui na escola em Piranga, a gente tinha um estudo básico muito bom, foi a escola aqui que me ajudou a chegar na UFV, mas a gente não tinha prática nenhuma em laboratório. Então eu falei assim, preciso fazer um estágio em laboratório. Eu era doido para conhecer um laboratório, mexer com vidraria, mexer com histologia, olhar um microscópio. Então, corri atrás de um professor e fui participar do estágio dele. Aí era o estágio com histologia de peixes. É o professor Laércio, ele trabalha mais voltado para piscicultura, e ele dá aula de anatomia e trabalha com piscicultura. E aí ele estava fazendo um experimento lá com uns lambaris, pedi ele para participar, eles estavam precisando de ajuda para tratar dos peixes, para depois, quando fosse eutanasiar e fazer a análise das amostras. Então, meu primeiro estágio foi esse. Nada a ver com as áreas que eu queria e nem a área que eu estou agora, mas foi para aprender, desenvolver um pouco. O bom do estágio que a gente estudava, lia alguns artigos, foi meu primeiro contato, começar a ler alguns artigos e tal. Aí, assim que eu cheguei no terceiro período, eu falei assim, quero fazer um estágio em clínica, que a palavra clínica é muito bonita e tal. Clínica de grandes a gente já pode fazer desde o terceiro período. Então, assim que cheguei no terceiro período, fui fazer esse estágio na clínica de grandes. E aí, foi muito bom. Quando eu já tinha entendido, né, que grandes, as espécies principais eram equinos e bovinos, mas podia ter alguma casuística de suínos, aí eu falei assim, tomara, vou ficar um semestre fazendo estágio. No meu dia de estágio, nunca apareciam suínos. Uma vez teve um internado lá, mas aprendi bastante sobre equino, porque cólica, sempre chegava um animal com cólica, e acabou que a rotina foi só essa. Foi muito bom, porque aí eu tive certeza que eu também não queria equino. Gostei de participar e tal, do estágio. Enquanto eu estava lá, eu fazia como se fosse a área que eu queria também. Porque depois, né, aparecesse alguma outra oportunidade, outra área, eles iriam consultar os residentes, iriam consultar os professores. Então, eu fazia o estágio como se gostasse mesmo, mas no final não quis renovar, e aí fui fazer outro estágio, né? Aí desci para a granja, que a gente, que na UFV tem duas granjas, tem a granja de melhoramento e a granja de nutrição. Aí, coincidentemente, no quarto período, abriu um programa de sanidade, lá na granja de melhoramento, conduzido pelo professor Abelardo. A gente ia tentar melhorar a granja lá, que estava tendo muita incidência de diarreia, e aí ele montou um grupinho de estudo com alunos de vários períodos. E aí a gente começou a atividade lá, só que acabou que não foi muito para frente, aí a diarreia lá acabou, mas não deu continuidade em outros, não continuamos trabalhando lá para prevenir que voltasse a ter, e aí da granja de melhoramento eu vim para a granja de nutrição. Aí na granja de nutrição eu fiquei fazendo estágio um bom tempo com o professor Alisson, gostei muito também, porque eu já conheci o manejo do estágio que eu tinha feito na granja no segundo período, lá na granja de melhoramento, eu aprendi um pouco sobre sanidade, melhorar os manejos, algumas práticas de manejo eu vi que a granja comercial às vezes faz errado, então lá foi bom para mim aprender, para poder conversar com o funcionário, explicar a ele algo melhor. E aí quando eu cheguei na granja de nutrição, já era a terceira granja que eu estava passando, então foi muito bom para aprender também um pouco mais sobre a nutrição das espécies,
as diferenças da ração, por que que tem aquela quantidade específica de ração. Então, também foi outro estágio muito bom. E aí, cada vez mais eu gostava mais de suíno, mas eu também tinha um receio de, por exemplo, eu formar, será que, né, eu estava no quarto, quinto período, será que eu vou conseguir trabalhar na suinocultura? Então, eu guardava os suínos aqui, mas fui procurar estágio em outras áreas também. Aí fui fazer estágio no gado de corte, que o gado de corte, né, era muito bonito, os gados, tinha cavalos para a gente andar para fazer os manejos. Então, como um bom da roça, eu adoro andar a cavalo, falei assim, vou fazer estágio lá, porque eu vou estar estudando, manejando animais e ainda divertindo também, né, andando a cavalo. Lá tem vários experimentos de digestibilidade, estava tendo uns experimentos como as novilhas precoces. Aí eu falei assim, vou fazer esse estágio, porque vai que quando eu sair, né, precisar trabalhar, ou também para conhecer, porque durante a graduação conhecer todas as espécies apenas pelas matérias é muito difícil, né? Então resolvi fazer o estágio. E aí lá no gado de corte gostei muito também, mas continuava, suínos é o que eu quero, suínos é o que eu quero. E aí, por já ter pensado em mexer com aves, a clínica de aves, e também por aves ser um sistema intensivo, né? Eu falei assim, vou fazer um estágio no aviário, que aí não é a clínica, mas também é um sistema de produção próximo à suinocultura. E aí fiz, gostei muito também com o frango de corte, lá na UFV, foi muito bom, e ficou sendo uma segunda opção, porque nada conseguiu fazer com que o suíno saísse do primeiro lugar. É uma espécie que eu gosto muito, muito. E aí, quando eu fiz com aves, que eu fui para o Rio Grande do Sul. E aí, lá no Rio Grande do Sul, fiz novamente estágio no setor de suínos, acompanhei a rotina tanto do setor nos laboratórios, mas também como na granja do setor. Então, foi muito bom. Estava fazendo uma disciplina de suínos, então eu conseguia estudar e assistir, né, ver a prática ao mesmo tempo. A gente tinha aula prática lá na granja do setor, então foi muito bom. Mas quando eu voltei do Rio Grande do Sul, 2020, estava super animado para ir para a granja da UFV, já tinha procurado professor, a gente ia tentar fazer alguma coisa, só que veio a pandemia, né, em 2020. Eu estaria indo para o nono período, mas veio essa pandemia que ninguém esperava, modificou tudo, né? A gente teve que se adaptar. Por um lado, ela é muito ruim, por outro, também abriu algumas portas, grupos de estudos remotos, interações. E aí, no que veio essa pandemia, vim para casa, a gente ficou sem aula o primeiro semestre todo de 2020, na UFV não tivemos aula. E aí, em casa, já tinha feito estágio em algumas granjas, já tinha um pouco de experiência. Eu ia retornar para a granja que eu tinha feito estágio lá no início do curso, conversei com o dono da granja, ele estava doido para eu voltar, só que nesse intervalo, conversei com outro granjeiro, estava tendo uns problemas na granja dele, e ele me convidou, e aí eu avisei, né, para o outro que eu poderia ir uma semana lá e tal. Aí eu fui nessa granja, que eu tinha ido há muito tempo, voltei lá depois de 3 anos, fiz estágio só uma semana, foi bom, conversei, reencontrei muitos amigos, acabou que eu virei amigo dos funcionários, sempre que eu encontro com eles aqui em Piranga mexo, pergunto como que tá lá. E aí fiquei só uma semana lá, e aí fui para essa outra granja. Aí nessa outra granja, eu cheguei, né, pensando, vou ajudar aqui nos manejos, fazer fazer uma coisinha aqui, explicar uma coisa e outra. E aí eu estava fazendo isso. Acabou que, por questão de pandemia e tudo mais, o encarregado precisou sair da granja. E aí, até treinar o encarregado, acabou ficando a meu cargo. E aí eu fiquei lá trabalhando na granja, fiquei bastante tempo comandando a equipe e ajudando o dono da granja a procurar alguém para assumir esse papel.
E aí foi bom que eu, além de olhar os manejos, trabalhar com a equipe, conversar, gerir, eu também peguei bastante os dados de produção, né? Então, como eu estava tomando conta da equipe, eu me cobrava e cobrava os funcionários. Se a taxa de mortalidade é tal, uai, por que a nossa está acima? Então, era muito bom poder olhar os números, conversar com o pessoal, tentar melhorar, correr atrás, estudar, pesquisar, ver o que estava fazendo errado e aí ir melhorando. Não é muito fácil, eu ainda sou acadêmico, né? Sou novo, então às vezes os funcionários ficavam assim, será que ele está sabendo mesmo? Será que ele sabe? Está querendo só me dar serviço? Então, às vezes eles fazem algumas perguntas para testar, às vezes é só curiosidade mesmo também, mas aí a gente tem que mostrar para ele, né? Explicar, conversa. Se fizer errado, não é brigar com ele, é conversar, explicar, falar por que aquilo ali não dá certo, o que está fazendo de errado. Nem tudo que a gente também aprende na teoria a gente consegue aplicar na grande, porque é uma coisa doida, né? Ali depende da rotina, às vezes tem algum problema, mas eu fui conseguindo, né, conversar com eles, mexe uma coisa daqui, mexe outra coisa dali, mas aí, para esse ano, no início do ano, eu precisei sair, porque eu fiquei ano passado sem fazer disciplinas, acabei fazendo uma disciplina só, para não atrasar tanto no curso, né? Eu estava na esperança do início desse ano a gente voltar presencial, então eu falei, esse ano vai ser muito bom para o network, para mim fazer estágio, para mim participar de grupos de estudo, sem preocupar com matérias, mas ano que vem, voltando, vou fazer matéria e tudo mais. Mas no início desse ano a gente também não voltou, ofertaram as disciplinas tudo remotamente, e aí eles conseguiram, né, uma pessoa para ficar lá no meu lugar, e aí eu passei a bola para ele e vim para estudar. Aí a senhora tinha me perguntado, né, que período que eu tô. Como a gente brinca, né, o pessoal da minha turma, nós somos veteranos de todo mundo e calouro de ninguém mais. A gente seria os próximos a formar. Formaríamos, né, em dezembro do ano passado, mas com essa pandemia, está lá no meu sistema nono período. Porém, a UFV está, né, tentando nos ajudar, disponibilizando as matérias teóricas, mas matérias práticas dos últimos períodos, como clínica de pequenos, clínica de grandes e a técnica operatória, né, da cirurgia, não tem como fazer essas disciplinas remotamente. Então, até a pandemia amenizar, os alunos poderem voltar para o campus, vai ficar faltando essas disciplinas para serem ofertadas, né? Então, eu estou no nono período, estou fazendo esse período agora, peguei bastante optativos, inclusive a doença de suínos, que eu comentei com a senhora, que a gente vai ter na UFV, e peguei mais outras duas optativas, e faltavam duas obrigatórias, que é essa técnica, estou fazendo só a teoria dela, e a clínica de grandes também, estou fazendo só a teoria. E aí, se Deus quiser, quando puder ter a prática, eu tenho que pagar uma prática de clínica de pequenos e a prática dessas duas disciplinas, e aí estou formado, se Deus quiser. Eu também estou E você tem uma aproveitando. prática comigo ainda, hein, Washington? Não, calma que eu vou comentar da senhora também. Aí, Eu tô falando, você tá pagando prática de todo mundo, mas você tem prática comigo para pagar também. tem. E aí, como esse período eu estava dedicado a estudar, né? Não estava fazendo estágio nem nada, e não tinha tantas disciplinas assim ainda para me fazer, né? Geralmente a gente faz 3 disciplinas, ó, geralmente a gente faz 7 disciplinas, muitos créditos, né? A grade da veterinária é uma grade com uma carga horária muito grande. Aí, como período passado eu só estava com 3 disciplinas obrigatórias também, eu resolvi estudar na Univiçosa. Depois que eu fui no Sul, depois que eu conheci a suinocultura mesmo, eu fiquei sabendo que ali do lado, né, na Univiçosa, tinha a professora Mariana. Aí eu falei assim, não é possível, está aqui do meu lado. Eu vou deixar de estudar com ela, de estar fazendo uma disciplina com ela, né, tentar se aproximar dela de alguma forma.
eu já participava do grupo de estudo, né, que a professora tem. Eu comecei a participar no grupo em 2019. Coincidiu que o tempo que eu fui, a professora estava de licença maternidade, né? Maternidade. Aí eu eu participei de bastante encontros, mas eu não conhecia a professora. E aí, esse semestre, né, que passou, no início de 2021, eu fui fazer uma disciplina na Univiçosa, a produção e doença de suínos, muito boa também, os alunos da UFV, né? Que tiver interesse na suinocultura, pode pulo lá na Univiçosa, que a instituição, né, recebe alunos de fora como alunos não vinculados, tem tem todo um esquema lá direitinho, muito bom. E aí eu fui fazer essa disciplina na Univiçosa. Gostei muito, né? A gente já fez a parte teórica, e aí agora, quando a pandemia amenizar, teremos uma parte prática também. Essa é a prática que eu estou, né? Clínica de pequenos vai ser legal, clínica de grandes também vai ser legal, mas essa de suínos eu tô doido para fazer. Quando eu vi o cronograma, eu falei assim, ai, que bom que eu estou fazendo essa disciplina, porque além das práticas que a gente vai aprender, a gente vai conhecer mais a suinocultura, né? Vai conhecer fora da universidade. Então eu fiquei muito animado. É. E nós vamos ter um capricho com doença também, porque com esse negócio de eu ter adoecido, a parte de doenças ficou prejudicada, mas agora nós retornamos, eu acho que em agosto agora a gente consegue. Aí nós vamos pegar firme em doença e fazer um cronograma legal. Ô, Austin, você já rodou, hein? Nossa, quantos anos você tem, Austin? Eu fiz 23. Nossa Senhora! Muita bagagem, né? Menos de um mês. E Tem menos olha, de um mês. Fiz 23. Foi recente. A pandemia é, atrapalha, né? A gente ficou doido para fazer uma festinha assim, mas aí os outros nem sabem que a gente é mais velho. é. Ô, Austin, agora me fala aqui, qual que é a sua programação? Você vai formar agora no final do ano, ou talvez no ano que vem, e o que que você pretende fazer? Assim, porque não é só suíno, não. Você pegou um caso de área aí, você já, né, conheceu bastante. Você pretende seguir na área de suíno ou de aves? Aves é uma área excelente, gente. Quem gosta de aves também deve analisar essa área, porque ela é cheia de oportunidades. E é um mestrado? Você quer ir para o campo, para o mercado? Qual que é a sua perspectiva? Ok. Então, professora, quando eu voltei do Sul, né, e fiz fiz esse primeiro período, eu acabei fazendo a disciplina de inspeção. Então, eu já tinha conhecido um pouco sobre sanidade de suínos, aí tinha conhecido um pouco sobre nutrição, e aí quando eu fui para o Rio Grande do Sul, né, lá tem duas referências gigantescas, que é o professor Davi Barcelos. Então, lá é muito forte em sanidade também, e lá também tem o professor Fernando Bortoloso, o Rafael Guim e a professora Ana Paula, que são referências também na área de reprodução. Então, eu conheci um pouco das duas áreas lá, nesse tempo que eu fiquei lá. E aí, eu gosto muito de sanidade, porque eu acho ela a cara da veterinária, né? A cara da medicina, assim, resolver, cuidar da saúde e tal. Mas eu também gostei muito da reprodução. E aqui na UFV, eu tinha mais contato com a nutrição por causa do professor Alisson e o grupo de estudo GDSUI que eu participo. Depois eu quero até falar um pouquinho de grupos de estudo, a senhora me lembra, caso eu esqueça. E aí eu pensava nessas três áreas, né? Ficava em dúvida das três. Mas quando eu fiz a inspeção 2, eu já tinha feito a inspeção presencial, mas quando eu fiz a inspeção 2, eu também apaixonei por inspeção na área de suínos. A gente ainda não visitou nenhuma linha de abate aqui, mas no tempo que eu tive no sul, eu fui num frigorífico coletar materiais, coletar alguns pulmões para fazer umas análises, e aí eu achei super interessante, gostei, não entendi muito, mas achei muito interessante. E aí, quando eu fiz a disciplina, eu lembrei daquele lugar que eu já tinha conhecido, né? Eu achei muito, muito legal também.
E aí a senhora me perguntou, né, qual que é a minha perspectiva para formar e o que fazer. Eu estou muito em dúvida tanto quando eu vou formar, porque enquanto eu não fizer essa prática, eu não posso formar. Mas assim que eu fizer essa prática, eu já quero formar, eu já estou doido para, né, receber meu CRMV, ir pro mercado ou tentar algo, né, uma pós-graduação ou mestrado. Então, essa de quando eu vou formar, eu também não sei. A gente acaba ficando um pouco tenso. Eu entrei no FV em 2016, né? Meus pais que me ajudam com os gastos e tal. Então, a gente, mesmo fazendo um estágio, ganhando uma bolsa de monitoria, alguma coisa, a gente ainda precisa deles, né? Então, a gente quer tirar esse peso das costas dele. Mas, enquanto eu não fizer essas práticas, eu não consigo. E após formar, eu também tenho uma dúvida bem forte, sabe? Eu estou conhecendo a pós, eu pensava em ou seguir para o campo direto ou fazer o mestrado. E aí, né, conhecendo aproximando da Univiçosa, conheci também pessoas que fizeram a pós da Univiçosa na suinocultura. E como se diz, né, a pós é a cara da professora Mari. E eu acho muito legal a pós, ela é muito boa. Então eu fico na dúvida, né, se eu já vou direto para o mercado, se eu vou para a área acadêmica. Então vai depender. No momento que eu formar, se eu tiver alguma oportunidade no mercado, né, para crescer um pouco mais, para me desenvolver um pouco mais, eu penso em ir para o mercado primeiro, e aí depois eu posso voltar também, né, para fazer um mestrado, um doutorado, escolher minha área do mercado para me vir fazer um mestrado também já direcionado para crescer mais dentro de uma empresa onde eu estiver. E após a graduação, eu posso conseguir até mesmo estando trabalhando, né? Os horários são bons para a gente conciliar e tudo mais. Então, formando, eu vou ter que escolher qual dos dois rumos. Eu entrego assim, né, na mão de Deus, ele sabe o melhor para a gente, ele vai guiando a gente, se eu não tive a disciplina aqui no UFV também, eu penso assim, né? Se eu tivesse a disciplina aqui no UFV, talvez eu tinha ficado se eu tivesse ela aqui, né? Eu tinha ficado paradinho aqui. Então eu acabei indo para o sul, conheci muita gente lá, fiz um network, conheci muitas pessoas, muita gente influente na área, muitas pessoas legais. Me aproximei mais também do pessoal da zootecnia, pelo fato, né, de que, por não ter área na veterinária, eu aprendi muito com o pessoal da zootecnia e também fui parar na Univiçosa, né? Então, tudo por não ter disciplina. Então, por um lado, tudo tem um lado positivo e um lado negativo, né? A gente tem que conseguir extrair o lado positivo das coisas, né? Uma coisa que você falou aí que é importante, Washington, eu vejo muitas vezes, na verdade não, 80% ou mais das pessoas acabam indo fazer um mestrado porque, não consegui um emprego, ou não estou preparado para ir para o mercado, então eu vou fazer, enquanto isso eu faço um mestrado, mas as coisas não são assim, sabe? Eu não aconselho para ninguém, eu aconselho você ter clareza mesmo, definir o que você quer e a partir daí tomar a sua decisão. Uma coisa que pouca gente sabe é que tem a modalidade de mestrado profissional, profissionalizante, que você pode fazer, normalmente as disciplinas são concentradas, né, condensadas numa semana, e aí você pode fazer trabalhando. E o peso desse mestrado, aí, comparado com os outros, é o mesmo. Então, se você, para uma empresa, dentro de uma empresa, você apresenta um mestrado estrito sensu ou mestrado profissionalizante, você vai ter o mesmo peso. Então, assim, é uma coisa que você consegue fazer tanto estando no mercado, né? Ou seja, uma coisa não exclui a outra. Agora, já um mestrado acadêmico, é bom você ter clareza, porque aí você vai fazer uma carreira, e muitas vezes as pessoas abandonam, ou simplesmente frustram. Então, o que a gente vê muito é caso de depressão, conflito com o orientador, né? Então, vale a pena você ter isso bem claro na cabeça. E a pós também não anula. Você pode fazer a pós trabalhando, porque é nos fins de semana,
Agora, eu como coordenadora da pós, uma coisa que eu também gosto muito de deixar claro é assim, de duas uma. Se você não tem noção nenhuma, porque você estudou numa faculdade que você não teve conhecimento, a pós ela te ajuda sim, porque você vai aprender uma coisa que você não aprendeu durante a graduação. Mas também, Washington, por outro lado, você tem um pouquinho de campo, né? Após, quem tem um pouquinho de campo e faz após, aproveita muito. Por quê? Porque os professores ficam ali como consultores. Então, você consegue não só pegar o conteúdo, mas também você consegue aprender os detalhes, as malícias de cada um daqueles professores, porque é uma pós voltada muito para a parte prática. Não sei se você entendeu bem. Então, assim, Sim. Quem aproveita mais a pós, quem já tem um conhecimento que é o seu caso, mesmo você não estando no mercado, você já tem um conhecimento da rotina de uma granja, do dia a dia, então você consegue aproveitar mais os professores, né? Mas é isso, Austin. E do grupo de estudo? O que você disse que queria comentar alguma coisa sobre os grupos de estudo? Uhum. Que lá, desde que eu cheguei na UFV, né, conheci grupo de estudos e aí abriu uma inscrição, né, para o grupo de estudo GDSUI da UFV, a primeira turma do grupo, e aí eu entrei para essa turma. É um grupo que é coordenado pelos professores da zootecnia, o professor Alisson, o professor Gabriel e o professor Paulo. Eu já vi a Maria aqui participando, a Maria Rita, e é um grupo muito bom, somos bastante gente. E aí é um grupo, né, que a gente se desenvolve, estuda suinocultura, aprende, compartilha. E aí, a partir desse grupo, eu comecei a procurar outros também, né? Então, quando eu fui para o Sul, eu participei do grupo de estudos que tinha lá no setor de suínos, fui participar do NESA no Uniriter, participei do Unisum aqui na Univiçosa. E aí, quando veio essa pandemia, os grupos, né, resolveram participar, continuar tendo os encontros de forma online. Então, foi muito bom, né? Eu continuei participando desses grupos, mas também achando outros grupos, né? Tem o GESA lá da UFSC, que eu participo, muito bom. A Leitegada, lá de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Gosto de acompanhar o SPIG aqui da USP. Então, os grupos de estudos vão ajudando muito a gente, né? E aí o pessoal às vezes fica em dúvida, será que compensa participar? Será que é legal? Né? E eu acho muito bom, é muito bom para discutir o tema. É um momento ali que às vezes a gente, num congresso, numa palestra, às vezes a gente fica meio tímido de perguntar ao palestrante, de tirar as dúvidas. E nessas palestras do grupo de estudo, né, é o momento ideal, é o momento adequado para a gente tirar as dúvidas, debater, contar de alguma experiência, perguntar. E agora, né, que a gente tem professores, né, a Fernanda e o professor Carlos, a gente também está montando um grupo de estudo na UFV, chama G-Suave. É um grupo de estudo de sanidade de suínos e aves. Mês que vem, né, graças a Deus, nós já vamos começar a ter encontros. A gente já tem um Instagram, em breve ele vai estar cheio de informações. Nós começamos recentemente agora, e aí o pessoal que está acompanhando depois procura o Instagram, segue lá, acompanha a gente, porque o grupo de estudos junta a prática, né, que a gente vai tendo em estágios e a teoria, e também nos possibilita conhecer várias pessoas da área que a gente tem interesse. Então, depois, se você for buscar algo, né, você já sabe com quem procurar, onde procurar. E o melhor, né, Washington, hoje eles são gratuitos, você consegue, dentro da sua casa, eu acho que, assim, uma coisa que não vai voltar mais, essa história de grupo de estudo, então, não tem necessidade de você reunir, ou às vezes aqui, olha só, esse grupo de estudo nosso, que eu estou nele, que eu coordeno tem 11 anos, que eu participo uns 3 anos antes, né? 3, quase 14 anos, 13 anos de grupo, né? E várias vezes vieram palestrantes de longe, de Pará de Minas, de Patos de Minas, para um encontro aqui.
E hoje não tem essa necessidade, né? A gente pode fazer ele online. Hum. Outra coisa que eu queria deixar claro, Washington, como assim uma pessoa que coordena os grupos e que está sempre ali, é que você acha que você tá porque tá online e ninguém tá me vendo, porque tá online eu não estou interagindo com ninguém, porque é online. Gente, olha, para com isso, porque igual o Washington, gente, qualquer grupo de estudo que você entrar, você vai ver que ele tá lá. Todo mundo já conhece ele. Não é porque é online eu não consigo fazer o network, porque que é online as pessoas não vão me conhecer. Não é assim. Então, isso é assim, tem que quebrar isso da cabeça, né? Achar que é bobeira. Não, tem que participar, né? E quanto mais, melhor conhecimento. Tem muito conhecimento aí gratuito disponível. Então tem que saber aproveitar. Tem muita coisa que não vai voltar. Os grupos de estudo mesmo, eu duvido que eles vão voltar presenciais. Não estou falando de um treinamento, né? Um treinamento ali vai acontecer, talvez com um grupo de estudo, mas dessa forma vai ser mantida. E é isso, você tem que aproveitar. Ô, Austin, e aí? Eu queria que você deixasse um recado, então, para essa turma que está vindo atrás de você. Como é que é? Veterano tem um monte de calouro de ninguém? Como é que é? Ah, não, como se diz, né? Veterano de todos e calor de Todos. ninguém, né? Isso. Essa calorada que vai chegar aí, né? Assim, chegar no regime remoto é complicado, né? Porque você Uhum. chega, é difícil de você adaptar, né? Remoto, então é mais complicado. Mas para essa galera que está vindo aí atrás de você, e assim, hoje eu sei que você tem uma rede de contatos muito grande, então, independente do que você escolher, não vai ser difícil para você. Eu queria que você deixasse um recado para esse pessoal aí. Que você, se você pudesse voltar atrás, ou se você pudesse indicar alguma coisa, o que você falaria para eles? Eu falaria para o pessoal entrar sem medo e experimentar de tudo no curso, né? Porque entrar muito focado é ruim, te atrapalha a conhecer mais, crescer mais. Às vezes, se eu tivesse focado ali só numa espécie, eu não teria feito estágio em várias. Mesmo a partir do momento que eu gostei de suínos, eu conheci gente em várias áreas, e agora eles sabem que eu passei lá, fiz um estágio legal, e sabe que eu gosto de suínos. Então, pode ser que se alguém procurar eles, pode ser também que eles me indiquem. E eu falo para a galera que está entrando, querer conhecer a suinocultura e a avicultura, né? Qualquer área da veterinária ela é muito importante. E a suinocultura é uma área muito, muito, muito importante. O agro está aí, né, movimentando a economia e precisa de veterinários e precisa de profissionais que conheçam e que defendam a área, né? Porque às vezes sai tantas notícias que a gente está fazendo alguma coisa contra a espécie, mas não. Todos os veterinários estão ali para proporcionar o melhor bem-estar, a melhor sanidade, a melhor forma de criação para que aquele animal chegue ali nas mesas das famílias, né? Que a carne chegue de forma segura, de forma bem produzida, de forma correta, né? Então, precisa de veterinários. E a suinocultura é maravilhosa. O pessoal não ter preconceito, experimentar Preconceito. e Uhum. isso, ir com coragem, né? E se permitir. Se não gostar, tudo bem, porque a gente faz estágio em várias áreas e não gosta. Mas é querer experimentar, querer participar. Igual nós vamos ter disciplina agora no FV, a adesão dela foi baixa. Mas é porque o pessoal não quer conhecer. E eu fui para conhecer de curioso, eu me apaixonei. E eu vejo que a maioria das pessoas que não gostam não tiveram nem o contato de querer conhecer. Então vamos Verdade. conhecer, porque a gente, mesmo se a gente não for para aquela área ali, a gente tem que conhecer um pouco das áreas dos nossos colegas, né? Porque quando a gente formar, todos os veterinários são colegas, é uma rede muito grande. A gente vai ser amigo do veterinário de uma área diferente, mas também principalmente amigos das nossas áreas. Então, também não é uma competição. Às vezes, eu vou para aquele estágio, mas eu não vou chamar ninguém não, porque ele pode vir tomar minha vaga. Se você fizer o estágio bem feito, você vai continuar e você vai poder trazer uma outra pessoa e aí você vai ajudar aquela outra pessoa. E além de tudo, você vai estar se destacando por, além de estar fazendo um estágio bem feito, por estar conseguindo ajudar uma outra pessoa. Então, também não ter
panelinhas assim, né? Vamos sempre buscar mais um, porque sozinho a gente também não consegue. Então, tendo um colega, tendo alguém ali para estudar com você, para pesquisar com você, a gente faz com que a área cresça também, né? Exatamente. Preconceito, né, Washington? Vamos experimentar, que eu passei por isso, também nunca imaginei que eu fosse para essa área. E sempre é bom ter não só alguém para estudar, Washington, mas isso até hoje eu sinto que é importante, que é ter uma pessoa para você trocar ideia, sabe? Sempre tive isso, tinha uma pessoa que me acompanhava, estou buscando outras pessoas, porque ninguém anda sozinho. E às vezes você não consegue enxergar alguma solução, seja um diagnóstico dentro de uma granja, ou seja uma situação profissional, ou pessoal até. Então, ter alguém ali que está alinhado com você, que te conhece, que gosta das mesmas coisas que você, é fundamental. Então, você agora, né, formando na UFV, você tem o professor Carlos, a professora Fernanda, você tem a mim, né, também. Aproxime das pessoas que possam te orientar de alguma forma, porque você vai ver, a gente acha que é só durante a graduação, não, isso é para a vida toda. Ter alguém, né, para te dar um rumo, te dar um norte, isso é importante. O Washington saiu, né? Depois de tantas tentativas, Aí, nós conseguimos hoje, né? Um prazer, viu, Washington? Você está aqui comigo. Nós estaremos juntos de novo, né? Porque você tem as práticas para fazer comigo. E obrigada pelo seu tempo. E olha, parabéns pelo que você está construindo, né? Eu vejo o quanto você é focado e o quanto é diferenciado pelas suas atitudes, né? Então, assim, tá sempre presente, sempre correndo atrás. Você pode ter certeza, eu acho que daqui a pouco, e daqui a pouco muito próximo, você vai ver que valeu a pena e que vai fazer a diferença. Tá certo? se Deus quiser. Obrigada Muito por esse obrigado, professor, papo. pelo convite. Foi muito bom. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais.